E aí galera, eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre a arte no Egito. A arte no Egito essa que vai introduzir, vai iniciar todas as demais artes necessárias para o seu entendimento acerca do Exame Nacional do Ensino Médio. Só lembrando mais uma vez que o Enem costuma fazer ligações com outros momentos da história, com outras áreas do conhecimento, e é necessário que você, aluno que vai garantir a sua vaga no Exame Nacional do Ensino Médio, que vai entrar na universidade, consiga entender todas as influências da arte egípcia para os dias atuais e para todos os outros estilos artísticos ao longo da história da arte. A arte no Egito é importante em várias áreas do conhecimento, como a matemática, a astronomia e todas as outras áreas que compõem o mundo em que nós vivemos nos dias de hoje. Para as artes, é importante que você compreenda a influência que eles tiveram com referências na pré-história. Eu costumo dizer que o Egito é a primeira grande civilização depois do vasto período compreendido como pré-história. Nós vamos perceber que essa cultura se consolidou basicamente às margens do Rio Nilo, como você pode ver aqui no esquema. Entre todas essas civilizações que houveram na antiguidade, o Egito, sem dúvida nenhuma, foi a que mais se destacou. Afinal, por conta, sobretudo, da utilização deste rio, que era navegável o ano inteiro, eles conseguiam fazer intercâmbios com várias áreas daquele vasto território, fazendo da agricultura, pecuária e também do comércio uma vasta prosperidade, fazendo com que o povo egípcio, de modo geral, pudesse prosperar. Nós vamos perceber que a religião era o fator mais importante, era o fator cultural mais significativo. Sendo o fator cultural mais significativo, grande parte da cultura, grande parte das artes vai se basear nas tradições religiosas. O ponto principal aqui, aluno, você que vai garantir a sua vaga, é pensar que, dentro desse pressuposto religioso, a ideia de vida após a morte será a base, será a chave para todo o seu entendimento. A partir de então, nós vamos ver que essa estrutura artística começa a enveredar para o âmbito da religião. Aluno, o Egito, diferente da maioria das religiões no mundo, baseada no monoteísmo, era uma religião politeísta. Por que eu falo maioria das religiões do mundo? Porque hoje em dia nós temos o judaísmo, nós temos o cristianismo, o islamismo. Naquela época eles acreditavam em vários deuses e por isso eles tinham a fé, eles acreditavam que a arte ela poderia influenciar nos aspectos religiosos. A cultura egípcia, além do que eu já falei anteriormente a respeito da agricultura, da pecuária, também foram exímios construtores. Nós vamos ver ao longo dessa aula de hoje a vasta produção arquitetônica e também as influências desse povo para a arquitetura dos dias atuais. O que você precisa saber de maneira inicial é que essa cultura egípcia ela vai influenciar todas as demais culturas. E você já observa algumas características aqui, como por exemplo a imagem que você vê aí na tela da navegação, e aí você percebe que isso vai ser uma das formas que vai possibilitar o avanço dessa cultura, fazendo com que ela possa prosperar. Como eu falei anteriormente, a arte vai fazer uma reflexão acerca dos padrões culturais daquela época. Lembra que eu falei para você que o principal fator, o fator cultural mais significativo vai ser a religião? Pois é, você observa na imagem que aparece aqui na nossa tela que as características religiosas elas podem ser representadas de várias maneiras, com figuras humanas, com figuras da natureza, animais e também a presença dos hieróglifos. Professor Ítalo, o que seriam esses hieróglifos? Lembra que hieróglifos é uma espécie de texto, é uma tipografia baseada em símbolos que tem um significado, ou seja, um símbolo que representa de repente um animal pode ter um significado e somando esses símbolos eles formam um texto que era compreensível naquela época. Esses textos eram basicamente estruturados no campo das anotações, da matemática, da contagem e também textos sagrados, textos religiosos.
Então, dentro das pirâmides, que daqui a pouco nós vamos entrar em maiores detalhes, esses hieróglifos, eles também serviam como uma forma de guia espiritual para aquele sacerdote, para aquele faraó que agora ia iniciar sua trajetória em busca da vida eterna. Vale lembrar que essa busca pela vida eterna, essa garantia da vida eterna, era também a garantia da vida eterna e da prosperidade de todo o povo do Egito. Ou seja, se o faraó tivesse sucesso nessa trajetória de vida após a morte, se ele tivesse sucesso nessa jornada, todo o povo egípcio, da mesma forma, também teria a sua vida eterna assegurada. Mas se algo desse errado no meio do caminho com esse faraó, isso significava também a maldição de todo o povo egito. Perceba a influência das artes nessa cultura. A arte vai estar consolidada em todas as áreas, fazendo com que ela seja um aspecto de suma importância na evolução deste grande povo, dessa grande cultura que foi a cultura egípcia. Aluno, um dos pontos principais para você que vai prestar o Enem é compreender a lei da frontalidade. Provavelmente você já deve ter visto em algum desenho animado, você já deve ter visto em algum lugar que as pinturas egípcias elas têm uma forma muito rígida de representação, onde o tórax fica de frente, a cabeça de lado. Mas professor, por que acontece isso? Vamos lembrar que os desenhos, as pinturas, não eram simples desenhos, nem simples pinturas. Elas estavam associadas a rituais sagrados. Isso significa dizer que elas faziam parte de processos religiosos extremamente importantes para aquela cultura. A ideia da lei da frontalidade é uma concepção que se baseia na visão de quem está observando, de quem está de frente para aquele desenho. Ou seja, os súditos, aqueles que estão de frente para os desenhos, eles precisam compreender, eles precisam fazer uma análise bem refinada sobre o que aquele desenho simboliza. Então, essa lei da frontalidade, embora partes desse desenho estejam de lado, ela recebe esse nome porque ela beneficia a visão de quem está de frente, ou seja, quem está observando aquela imagem religiosa. É por isso que os pés estão de lado, o tronco de frente, a cabeça de lado. Professor, mas era só por conta disso, só para favorecer a visão de quem estava de frente? Não. É correto também dizer que os egípcios ainda não tinham um alto desenvolvimento da perspectiva nem da profundidade. Isso significa dizer que em muitos momentos da produção artística daquele povo, eles não tinham segurança de, por exemplo, nas pinturas, representar os pés de frente. Eles não tinham segurança e por isso eles achavam mais conveniente representar os pés de lado. Da mesma forma como eles não tinham, em muitos casos, segurança em fazer os desenhos, as pinturas com o tórax de lado. Eles entendiam que não podia ficar legal, não ia ficar agradável. Por isso, eles decidiam convencionar essa pintura, estruturando-as dentro de uma lei que nós vamos definir como lei da frontalidade. Gente, isso é muito importante. A lei da frontalidade é a principal base estética da arte no Egito Antigo. E como o nome já diz, era uma lei. Ela precisava ser seguida à risca. Professor, e quem é que fazia essas pinturas, esses desenhos? Galera, em muitos casos, esses desenhos, essas pinturas eram feitas por escravos. Nós temos 3 personagens importantes aqui. Nós temos os escribas, que eram aqueles responsáveis pelos textos, pelas produções dos textos, inclusive dos hieróglifos. Nós tínhamos os artesãos, que eram aqueles que faziam a produção do artesanato, da cestaria, das esculturas. E nós também tínhamos a figura dos escravos, que em muitos casos eram aqueles que faziam a produção artística. É interessante que você, aluno, compreenda que a concepção de escravo que se tinha naquela época era uma concepção diferente da que nós temos nos dias atuais. Muitos dos escravos que ali estavam eram estrangeiros e muitos deles também tinham vasta experiência em várias áreas do conhecimento, inclusive nas artes, herança de vários outros povos, como os povos da Mesopotâmia e etc. Então, esses escravos que tinham esse intercâmbio cultural com várias outras partes do mundo daquela época, acabavam colaborando no processo criativo, no processo de expansão da arte egípcia. Então, mais uma vez, falei para vocês que na arte egípcia nós temos 3 personagens basilares, personagens importantes.
Nós temos os escribas, aqueles responsáveis pelos textos. Nós temos os artesãos, aqueles que vão fazer a produção de esculturas, cestas, vasos, etc. E nós temos também os escravos, que eu acabei de citar para vocês, que não necessariamente eram pessoas ignorantes, no sentido de não terem conhecimento, mas que compartilhavam, comungavam de valores que eram de várias culturas do mundo daquela época e que eram os grandes responsáveis pelas pinturas, pela produção das obras de arte daquele período. Nós vimos também a concepção da lei da frontalidade, que vai estruturar essa concepção artística e que vai ser a base da pintura no Egito Antigo. A base da pintura era feita em uma técnica chamada de afresco, a utilização de cal mais gesso que era aplicada nas paredes como uma espécie de argamassa, onde era aplicada a pintura, uma técnica essa que fez com que toda a riqueza da pintura egípcia permanecesse até os dias atuais. Na escultura, nós vamos ver uma rigidez muito forte. Afinal, grande parte dessas pinturas eram feitas em grandes pedras inteiras, que eram esculpidas, fazendo com que elas tivessem uma sensação de imobilidade. Ao mesmo tempo dessa imobilidade, você pode observar aqui na tela que a presença das riquezas dos detalhes também era algo muito valoroso nessa cultura egípcia. As esculturas faziam parte do conjunto arquitetônico, onde nós temos como base as pirâmides, que eram espaços mortuários que serviam como receptáculo dos restos mortais desse faraó. Na aula de hoje, nós vimos as principais características sobre a arte egípcia. Eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Até a próxima!